Oi. Bem, prometo que esse é o último desse assunto, né? Então, para finalizar aí, nós temos mais duas questõezinhas. Então, vamos lá. A questão a seguir diz assim: observe na tabela as características de fábrica das lâmpadas L1 e L2. Então, a gente já viu uma questão também que dava os valores nominais da lâmpada. Então, eu disse para vocês que quando ela dá os valores nominais da lâmpada, né, a gente consegue descobrir a resistência dessa lâmpada. Então, L1 tem uma tensão de 120 volts e uma potência de 120 watts. L2 tem uma tensão de 220 volts e uma potência de 144 watts. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a resistência de cada uma delas. Eu sei que potência, já que eu tenho tensão e eu quero a resistência, eu vou usar esta equação aqui. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Isolando R, R é igual a U ao quadrado, tensão ao quadrado sobre a potência. Então, vamos descobrir a resistência da lâmpada R1. Então, vai ficar a tensão da lâmpada R1 ao quadrado, dividido pela potência da lâmpada R1. Bem, 120 ao quadrado é 120 vezes 120. Dividido por 120, resultado aí, então, vai dar exatamente 120. O R2 é a tensão da lâmpada R2 ao quadrado, dividido pela dividido pela potência, né? A gente tá descobrindo resistência. Fazendo isso daí, né? 240 ao quadrado e dividindo por 144, a gente vai achar uma resistência de 400 ohms. O que ele fala? L1 e L2 são associados em paralelo a uma tensão de 120 volts. Então, observe que a lâmpada L2 não está na tensão que ela foi fabricada para funcionar, né? Nessas condições, calcule a resistência equivalente do circuito e o valor da potência dissipada. Resistência equivalente de duas lâmpadas em paralelo é simples, né, gente? É só calcular uma vezes a outra, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, aqui eu tenho que 120 vezes 400, 48 mil, dividido por 520. Esse resultado aí vai dar 92,3 ohms. Então, já achei a resistência equivalente do circuito. Agora, eu quero o valor da potência dissipada na lâmpada 2. Ah, Roberta, mas a lâmpada 2 não tem a potência de 144 watts? Ela só dissipa essa potência se ela tiver numa tensão de 240 volts, o que não é o caso. Então, a potência 2 agora vai ser calculada com a nova tensão que ela foi submetida, né? Então, eu tenho que a potência 2 da lâmpada 2 vai ser U, tensão que ela foi submetida, 120 ao quadrado, dividido pelo valor da resistência 2, que é 400. Então, aí, 14.400, dividido por 400, que vai dar exatamente 36 watts. Prontinho, essa questão mais fácil, né? E a ultimazinha aí, para finalizar, a gente tem que rearrumar o circuito também, já fizemos algo parecido. Então, é o seguinte, primeira coisa, determinar os nós. Eu tenho nó aqui, nó aqui, nó aqui, aqui e aqui. Isso daqui, todo esse circuito, o problema fala aqui, ó, tá submetido a uma tensão de 120 volts. Ok?
e cada resistência vale 200 ohms. Bem, vamos dar nome aos nós, já que o negócio está tão complexo. Olha só, não tem resistência, então esse ponto vale A. O nome dele é A. Aqui, daqui para cá, não tem nenhuma resistência também. Então, leva o mesmo nome. Para qualquer outro nó, tem resistência. Então, ninguém mais tem o nome de A. O B é a mesma coisa. Esse é B. Aqui também não tem resistência, então também é B. Esse nó aqui, de cima, qualquer caminho que ele vá, existe uma resistência. Então, ele precisa de um nome diferente. Ele não pode ser nem A nem B. Então, eu vou chamá-lo de C. Prontinho. O que eu faço para reorganizar esse circuito? Coloco os pontos, os terminais, né? No caso aí, os pontos A e B, que são os terminais do circuito. E o que eu tiver nomeado diferente de A e B, eu coloco entre eles. Então, só tenho C aí, vou colocar aqui no meio o meu ponto C. Agora, eu vou ver o seguinte. Quais resistores estão entre os nós A e C? Entre A e C, eu tenho o R1, tá aqui entre A e C. E eu tenho o R2, também tá entre o nó A e C. Então, quem tá entre A e C está em paralelo. Então, tem dois resistores aí em paralelo entre A e C. É o meu R1 e o meu R2. Entre C e B, eu tenho C e B, R4, C e B, R5. Então, também estão em paralelo. Fiz maior ali. Então, aqui eu tenho o R4 e o R5. Tá faltando o R3. O R3 está entre quem e quem? O R3 está entre A e B. Então, eu vou pegar um fio aqui, ó, por fora, né? Entre A e B. Então, esse daqui é o meu R5. Depois que eu reorganizei o circuito, né? Eu tô fazendo aqui a letra A. Eu vou resolver a minha resistência equivalente. Vou achar a minha resistência equivalente. Primeiro, vou resolver os resistores em paralelo aqui, ó. R1 com R2, né? Que eu sei que os dois valem 200. Então, vai ficar 200 dividido por 2, né? R sobre N. Dois resistores de 200, que vai dar 100. R3 e R4 e R5, exatamente a mesma coisa. Eles também valem 200 cada um. São dois resistores iguais em paralelo. Divide por 2, vai dar exatamente 100. Então, 100 ohms também. Ok. Como que fica reorganizado esse circuito, então? Eu tenho o ponto A. No lugar de R1 e R2, eu tenho um resistor de 100. No lugar de R4 e R5, eu tenho outro resistor de 100. E eu tenho aquele resistor ali embaixo, que eu não mexi nele, né? Que é o R5 de 200 ohms. Como que eu resolvo? Vou fazer a série agora, ó, 100 com 100, que vai dar exatamente 200. E para finalizar, esse 200 aqui tá em paralelo com esse 200, que é o R5. Então, o finalzinho da minha resistência equivalente aí, novamente, é 200 por 2, né? R sobre N. Então, resultado disso tudo aí, deu 100 ohms. Um resistor entre os pontos A e B, cuja resistência equivalente, né, é de 100 ohms. Ok, achei a minha resistência equivalente. A letra B, ele pede exatamente o seguinte: a corrente I no circuito e a corrente I4 no resistor R4. Primeiro, vamos calcular a corrente do circuito. Quando ele fala corrente do circuito, ele está falando da corrente total. Eu tenho a tensão total e eu tenho a resistência equivalente do circuito. Calculo, então, a minha corrente. U
é igual a resistência equivalente vezes I. 120 é igual a 100 vezes I. I é igual a 120 dividido por 100, que vai dar exatamente 1,2 amperes. Agora, olha aqui comigo, gente. 1,2 amperes é a corrente que passa pelo circuito, né? A corrente total do circuito. Só que não vamos olhar para cá que a gente se confunde, vamos olhar para o circuito arrumado, tá? Quando a corrente ela vem daqui, ó, do ponto A, vamos espalhar mais um pouquinho aqui, aumentar aqui. Quando ela vem aqui, ela se distribui. Parte vem para cá e parte desce para o R5. Olhando aqui fica melhor ainda, porque eu tenho, esse daqui é o meu R5, né, que sobrou até o final. Esse daqui já é o resultado dessas associações aqui, R1 com R2. Mas se aqui em cima eu tenho 200 ohms e aqui no R5 eu também tenho 200 ohms, o que isso significa? Isso significa que esse 1,2, parte vem para o R5 e parte vem para todos esses daqui, ó, R1, 2, 3, 1, 2, 4 e 5. Calma aí que eu fiz coisa errada aqui. É o R3 esse daqui, né, gente? Esse daqui é o R3. O que sobrou no final foi o R3, tá? Então, esse R3 recebeu metade da corrente. Por quê? Porque o restante todo também deu 200. Então, para cá veio 0,6 ampere e para cá também veio 0,6 ampere. Aqui já fechou, só tem ele nesse fio, R3. A gente já sabe que eles têm a passagem, né, de 0,6 amperes. Esse outro 0,6 aqui, ele vem para todo mundo aqui, ó, R1, R2, R4 e R5. Só que R1 e R2 aqui, a corrente, aquele 0,6 ampere, ele se divide de novo aqui, né? Como eles são iguais, esse 0,6 que vem para cá, vai para cima para o R1 0,3 e vem para o R2 0,3. Ela se junta de novo aqui no ponto C, vira 0,6. Quando chega aqui de novo, 0,3. E para cá também vem 0,3. Se junta de novo aqui no ponto B, o 0,6. Então, a corrente no I4 é exatamente 0,3 amperes. Na letra C, ele pede a potência total, né, dissipada no circuito. Então, eu tenho aí que potência é igual a U vezes I, né, já que eu tenho a tensão e a corrente do circuito. Então, é 120 vezes 1,2. Isso daí vai dar 144 watts. E ele pede também a potência dissipada no 3, no resistor 3. Potência dissipada no resistor 3 é igual a R3 vezes I3 ao quadrado. Você já tem tudo. Quanto que vale o R3? Todos os resistores valem 200. Então, 200. Quanto que vale a corrente que passa no R3? Tá aqui, ó, a gente já viu 0,6 ao quadrado. Então, isso é 200 vezes 0,36, que vai dar 72 watts. Prontinho, então finalizamos aqui todas as questõezinhas propostas de associação de resistores, né, circuito simples. A gente continua depois com outro conteúdo.